gente, tudo bem? E hoje no nosso Café com Cinema nós vamos continuar falando sobre o cinema brasileiro. Isso mesmo, hoje nós vamos entender um pouquinho mais como foi o desenvolvimento do cinema brasileiro na década de 20 e 30 e muito mais. Então, a semana passada a gente viu uma introdução de como começou o cinema brasileiro. Eu falei para vocês que o cinema brasileiro teve uma grande influência no cinema europeu, correto? Então, na década de 20, essa influência continuou, principalmente com o cinema francês e alemão. Falando nisso, gente, foi nessa época onde muitos produtores independentes e também pequenos estúdios e produtoras começaram a se desenvolver, não só no eixo Rio-São Paulo, mas também em outros estados, entre eles Minas Gerais e Pernambuco, fazendo também muitos filmes regionais. Faziam filmes de ficção, documentário e cinejornais. O que é bem interessante aqui, gente, é que com isso também ajudou a dar uma alavancada para o conhecimento também de novas técnicas. Nesses filmes, os profissionais exploravam temas populares, folclóricos e históricos. Já no finalzinho da década de 20, em 1929, foi aonde teve o primeiro filme sonoro no Brasil. Eu falei para vocês já quando eu falei sobre a introdução do cinema sonoro em Hollywood, que aconteceu em 1927 com o Jazz Singer, começou a ter uma grande influência lá também, só que a audiência ficou um pouco assustada também, né? Então teve esses dois impasses, vamos dizer assim, aonde muitas pessoas acharam interessante e outras pessoas nem tanto, e também teve todo o processo de transição com os atores e a produção. No Brasil já foi diferente. Eles acharam muito bom e conseguiram trazer uma narrativa mais completa, adicionando música e diálogos nos filmes, o que ajudou muito também no processo narrativo. Outra coisa bem interessante, gente, é que o primeiro filme sonoro no Brasil foi o filme Acabaram-se os Otários. Outra coisa bem interessante é que depois do ano de 1917, muitos filmes longas começaram a surgir no cinema brasileiro, entre eles Independência ou Morte, de 1924. O que é bem interessante também, gente, é que a Cined ajudou muito também a alavancar o cinema brasileiro, com filmes como Ganga Bruta, do Humberto Mauro, que foi considerado um dos pioneiros e, na verdade, o pai do cinema brasileiro. Eu vou fazer um vídeo especial só dele para falar um pouquinho mais como foi toda a carreira dele, como ele conseguiu se destacar logo de início, entre outros. A Cined, gente, foi muito importante porque quando o Adhemar Gonzaga criou a Cined, ele foi fundamental para alavancar realmente o cinema brasileiro. Outra coisa bem interessante, gente, é que o Brasil estava conseguindo se desenvolver muito bem com toda a influência europeia e depois conseguiu pegar um pouco da influência hollywoodiana, né? Principalmente por causa do som. Entretanto, gente, investimento sempre foi um problema para o Brasil, né? Porque não tinha tantos recursos, então o Brasil sempre teve remando contra a maré. Outra coisa bem interessante, gente, o Brasil sempre tentou ter a sua identidade nacional no cinema e criar a sua própria identidade cinematográfica, o que vem desde sempre. Então é por isso que muitas vezes as pessoas que assistem os filmes brasileiros veem que toda a parte de filmologia, toda a estrutura, ela é um pouco diferente do que acontece em Hollywood e até muitas vezes em filmes europeus, porque o Brasil ele segue realmente uma identidade própria, o que é muito importante para o profissional, porque assim a gente consegue se destacar tendo a nossa própria identidade. Outra coisa que é bem interessante, gente, é que quando Getúlio Vargas entrou no governo e teve a Era Vargas, ele achou muito interessante o que o cinema estava fazendo. Então, isso também ajudou muito, gente, a influenciar ainda mais as classes populares e as classes mais nobres também com o cinema. Porque o Getúlio Vargas viu que era uma forma de comunicação e propaganda. O que ele fez, então? Ele incentivou o cinema e com isso aconteceu alguns filmes nacionalistas e educativos, o que ajudou muito também no desenvolvimento cinematográfico no Brasil. Então, gente, é isso. O cinema brasileiro começou devagar, mas nem tão devagar assim, e foi crescendo de uma forma muito única, particular e com a sua identidade própria. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, continue me acompanhando. Eu venho todos os dias
com dicas de cinema e literatura. Lembrando, gente, que em breve eu estarei trazendo uma temporada especial aqui sobre a minha vida na América. Isso mesmo, o meu livro, lançado em 2021, Minha Vida na América, vai virar série aqui do YouTube. Eu vou trazer muitas novidades e contar um pouquinho como foi a minha chegada nos Estados Unidos, como foi estudar numa escola americana com americano cinema e muito mais. Eu espero que você me acompanhe nessa jornada. E também quero lembrar você que a Anne e o Grupo Hoffman Litera têm 2 concursos em aberto. Eu vou deixar todas as informações na descrição. Não deixe de dar o seu joinha, comentar, compartilhar e seguir o canal. Eu venho todos os dias aqui com notícias de cinema e literatura. Tchau, tchau!